A paz do Senhor, eu sou o pastor Nilson Teixeira, esse é o programa Ministério Quero em seu lar. Mais uma vez aqui entrando na sua casa com muito louvor, adoração, pregação da palavra de Deus, oração e testemunho. Eu creio que nesse programa a sua vida vai ser impactada, temos um testemunho de Deus para a sua vida, para você. Não perca não, corre lá na internet, manda um recado lá para o pessoal de casa, manda um recado no WhatsApp, avisa porque o programa Ministério Quero em seu lar só está começando. A paz do Senhor, eu sou o pastor Nilson Teixeira, pastor da Igreja Metodista Centenário, aqui em Teresópolis, Rio de Janeiro. E eu estou aqui para convidar você para algo que eu creio que vai ser uma grande bênção para você. A partir de agora, do mês de abril, nós vamos estar realizando as terças-feiras especiais de oração. Terças-feiras onde nós vamos clamar a Deus por motivos especiais, pedidos especiais que você possa ter na sua vida. Na primeira terça-feira do mês, nós vamos estar orando por famílias. Isso mesmo, se você tem um problema na sua família, algo que está sendo difícil de resolver, algo que talvez é impossível de resolver, venha, nós vamos orar pelas famílias na primeira terça-feira do mês. Na segunda terça-feira, nós vamos orar a respeito de finanças. E você é nosso convidado. Talvez você esteja passando por alguma situação financeira difícil e Deus pode realizar um milagre na sua vida. Venha, segunda terça-feira do mês, vamos orar por finanças. Na terceira terça-feira do mês, nós vamos orar por cura e libertação. Cura e libertação. Nós vamos estar aqui orando pelos enfermos, ungindo os enfermos e nós cremos que Deus vai realizar um milagre na terceira terça-feira do mês. Na quarta terça-feira do mês, nós vamos estar orando por vida espiritual, renovação espiritual, batismo com o Espírito Santo. Você não pode perder. Esse é um momento especial onde eu creio que Deus vai derramar a sua unção sobre a sua vida. Isso na quarta terça-feira do mês. Na quinta semana, nós vamos estar orando por relacionamentos afetivos. Se você de repente tem um relacionamento que não está muito bem, venha, nós vamos orar por você, orar pelo seu casamento, orar pelo seu noivado. Se você de repente ainda não tem um noivo, quer ter um noivo ou uma noiva, você deseja casar, nós vamos estar orando por isso também. Vai ser a terça-feira da oração pelo relacionamento sentimental. E você é o nosso convidado. Sou o pastor Nilson Teixeira, aqui é a Igreja Metodista Centenário e eu espero você toda terça, porque Deus tem algo especial cada terça para você aqui. Vem aqui. Aplauda Ele, aleluia, recebe Jesus. Obrigada pela salvação, Jesus. Perdido com o coração quebrado, Jesus me achou e me separou. Das cinzas renascido sou, estou seguro no Salvador. És muito mais que eu possa dizer, é verdade. Todos os dias te seguirei, com os olhos em teus caminhos, pra sempre livre por tu. Quem recebeu a salvação canta. Minha liberdade, eu te exalto, o teu amor nunca terá fim. Os salvos vai, tu és a vida em mim, nada vai tomar teu lugar. És tudo que eu preciso, o teu amor me libertou. Os salvos cantando em meio à noite escura. Jesus veio, Ele veio e brilhou, quebrando as minhas cadeias. Jesus fez o quê? Ele me libertou. Esse mundo vai acabar, vou prosseguir até tua face ver. Viverei em tua vontade, até que eu veja vencer.
Só quem consegue descer e tem certeza que vai subir, né? Quem não tem certeza, não precisa descer. Quem consegue, tem certeza que vai subir, abaixa, abaixa. Vamos lá, com as palmas. Canta lá embaixo. Lá em cima, quem tem Jesus? Tu és minha liberdade. Eu te exalto, o teu amor nunca terá fim. Oh, oh, oh. Tu és a vida, Ele, nada vai tomar o teu lugar. É tudo que eu preciso, o teu amor me libertou. Vai lá, vai lá. Tu és a vida, Ele, nada vai tomar o teu lugar. É tudo que eu preciso, o teu amor me libertou. Oh, oh, oh. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, oh, oh. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, 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 oh. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o dia hoje está propício para falarmos a respeito do céu. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Segure a sua Bíblia. Vamos fazer a nossa declaração. Vamos lá? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Ousadamente confesso. Minha mente está alerta, meu coração receptivo. Nunca mais serei o mesmo. Estarei recebendo a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode sentar. Irmãos, cada vez que eu faço essa declaração, eu vejo a minha vida mudando. Você vê a sua vida mudando? Eu vejo a minha vida mudando, declarando que nós nunca mais seremos os mesmos. E hoje eu quero falar algo que Deus colocou no meu coração sobre o céu. Aleluia. Aleluia. Sabe, por muitas vezes o nosso olhar é tentado a focar nas coisas ruins da nossa vida. Naquilo que não deu certo, naquilo que a gente não tem, naquilo que a gente não conseguiu, no problema da nossa casa, problema do nosso trabalho, problemas em nós, problemas de saúde, e nós somos constantemente lembrados disso. Na verdade, ninguém precisa lembrar a gente. Às vezes, até mesmo no meio do louvor, da adoração, onde Deus está falando e operando, quantas vezes nós nos pegamos pensando no problema que está lá fora. Está lá fora. Você está aqui hoje e tem um problema te esperando lá fora. E você está pensando, como é que eu vou resolver isso amanhã? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pagar isso? Como é que vai ser aquilo? E hoje, irmãos, sabe, há uma receita, há uma chave que Deus nos dá para que a gente possa desencadear bênçãos, não bênçãos simplesmente bênçãos materiais ou coisas, não, bênçãos que estão, bênçãos sentimentais. Já pensaram nisso? Bênçãos de sentimento. Como é que são os seus sentimentos? Você é uma pessoa que se fere facilmente? Deus quer abençoar os teus sentimentos. Deus quer fazer de você alguém forte, alguém que seja resistente às tempestades e às tribulações que chegam na sua vida. Como é que é você? Você é alguém que facilmente murmura, facilmente reclama? Deus quer mudar isso dentro de você. Ele quer te abençoar de tal forma que você realmente mude, a sua característica mude. E as pessoas vão se espantar quando começarem a ver que em determinadas situações que você agia de tal maneira, você não age mais. Sabe o que é isso? São bênçãos de Deus nos nossos sentimentos.
dos nossos sentimentos. Não quer dizer que as pessoas vão parar de fazer coisas que vão nos machucar. Não quer dizer que vão acontecer situações, vão deixar de acontecer situações que vão nos machucar. Mas quer dizer que nós vamos agir diferente diante das situações que chegam até nós. E não há nada melhor para nos curar e para nos dar força do que falar sobre a recompensa. A Bíblia diz que homens no passado, homens da Bíblia, homens e mulheres, suportaram o que suportaram, porque tinham em vista não os problemas que eles estavam passando, mas a recompensa. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, 26, você vai ver isso, a palavra de Deus falando. Qual era a receita? Qual era o segredo para que aqueles homens pudessem fazer tantas coisas tremendas em nome do Senhor? A receita está em Hebreus 11, 26, quando a palavra diz: falando a respeito de Moisés, diz assim: teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Traduzindo, Moisés preferiu sofrer com o povo hebreu, do que ceder ao pecado do Egito, porque ele tinha algo maior à sua frente, que era a recompensa. E hoje nós vamos falar a respeito dessa recompensa. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7, do versículo 9. Esse talvez seja um dos quadros mais bonitos pintados pela palavra de Deus. Se você consegue imaginar, se você consegue visualizar, se você lendo consegue formar na sua mente. Apocalipse 7, versículo 9. Diz assim: depois destas coisas, olhei e vi uma grande multidão. Vou parar um pouquinho. Eu quero ler essas palavras, mas eu quero que você se coloque no lugar de João agora. Como se você fosse João. João estava exilado na ilha de Patmos. Mas ali no exílio, ali na prisão, ele tem visões de Deus, visões do céu. Nós não estamos numa prisão como a ilha de Patmos. Em relação a João, nós estamos numa situação muito confortável. Esteja passando você o problema que você estiver passando. Em relação a João, você está muito melhor que ele. E João, naquelas condições, conseguiu ter visão do céu. E hoje eu quero te desafiar a ter essa visão também. A deixar sua mente caminhar e você começar, na leitura desse texto, a visualizar isso. Se você não consegue se colocar como João, se coloque como um que está naquela grande multidão. Vamos lá? Depois destas coisas, olhei e vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Se alguém tinha dúvida se no céu tem flor, a Bíblia já respondeu. Eles tinham palmas nas mãos. Clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos, repito, todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus,
dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então, um dos anciãos me perguntou, e eu te pergunto: estes que estão vestidos de branco, quem são eles? E de onde vieram? Humildemente João respondeu: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, aleluia. Nunca mais terão sede, aleluia. Nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, glória a Deus. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. Aleluia. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Não importa o que você esteja passando agora, olhe para a recompensa. Sabe, eu creio que nenhum efeito especial do cinema é capaz de retratar isso da maneira que será. Você pode ver grandes efeitos, grandes filmes, mas eles nunca serão capazes de retratar o que é o céu. Sabe por quê? Porque isso aqui que João conseguiu contar para nós ainda é muito pouco diante daquilo que realmente é. João não conseguiu passar para nós o cheiro que aquele lugar vai ter. João não conseguiu passar para nós a sensação no ambiente que aquele lugar vai ter. João não conseguiu passar para nós, irmãos, ele não conseguiu passar para nós a expressão, qual será a expressão no rosto de Deus. Ele não conseguiu passar para nós muitas coisas hoje que nós somente podemos imaginar, mas nós não temos noção de como será. E a Bíblia ainda diz que não se viu, não entrou em coração humano o que Deus tem preparado. Eu acredito que ainda diante de tudo isso que João contou, nós teremos inúmeras surpresas. Cada momento com Deus na eternidade será um momento de surpresas. Deus nos surpreenderá sempre. E por que eu estou falando disso hoje? Por que eu estou falando disso, irmãos? Essa é a nossa esperança. A palavra diz que isso é a âncora da nossa alma. Se a sua vida é como um barco, como um navio, constantemente você pode ser levado, querido, por um vento qualquer. Um vento é uma tribulação, é um problema, é uma confusão de sentimentos que veio sobre a sua vida e de repente você é levado, você é tirado da presença de Deus por qualquer circunstância. Mas a Bíblia diz que a esperança que nós temos é a âncora. A âncora está cravada na presença de Deus. Pode bater vento, pode bater tempestade, pode ter furacão ou tufão. Eu estou firme, eu estou preso, estou ancorado na presença de Deus. Estou preso na presença dEle, nada vai me tirar da presença dEle. Sabe, eu sei que para algumas pessoas a vida tem sido difícil. E a gente tem a tendência de olhar a vida dos outros e falar assim: poxa, a vida de fulano é muito mais fácil. Fulano tem tudo. Fulano tem uma família que tem dinheiro, fulano é bonito, fulano
é aceito por todo mundo gosta dele, ele tem tudo, e ele ainda dá sorte, tudo dá certo para ele. Isso é a visão que a gente tem das pessoas. É lógico que a gente sabe que nem tudo é assim. Mas quantas vezes nós nos sentimos traídos, até por Deus mesmo, falar assim, poxa Deus, fulano tem tanto e eu não tenho nada. Na vida de fulano as coisas acontecem. Irmãos, esse é o foco errado. Enquanto nós estamos focando na vida dos outros, nós perdemos o foco daquilo que Deus tem para nós. Jesus é muito claro quando diz assim, olha, não há quem tenha deixado terra, pai, mãe, família, enfim, tudo por mim, que não receba 100 vezes mais nessa vida e depois a vida eterna. Ou seja, o nosso esforço na direção de Deus nunca é em vão, o nosso esforço é sempre recompensado. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem um segredo. Muitas vezes o nosso esforço, a recompensa do nosso esforço não é sentida imediatamente. Eu tenho certeza que hoje eu estou vivendo coisas que eu orei há muitos anos atrás. Bênçãos estão vindo na minha vida hoje que eu pedi há muitos anos atrás. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Nós olhamos a urgência, olhamos aquele momento e falamos, eu preciso agora. Deus sabe o que você realmente precisa. E tudo que Deus faz na sua vida é com a intenção de levar você para aquele grande dia. Onde você vai estar no meio daquele grande povo de várias partes do mundo, de todas as línguas, tribos e nações, diante do Cordeiro. É esse o objetivo de Deus na sua vida. Sabe, as lutas, as dificuldades muitas vezes são distrações para nós. Nós nos distraímos com isso. Quantas vezes nós estamos tão distraídos com as nossas lutas que nós esquecemos de orar. Nós esquecemos de ler a Bíblia, nós esquecemos de ter comunhão com Deus. Nós pensamos assim, eu não tenho cabeça para isso. Deixa eu te dizer, tudo que você deve ter é cabeça para isso. Você não pode ter cabeça para mais nada, mas você tem que ter cabeça para o Senhor. É isso tudo que você precisa na sua vida. Às vezes a gente conversa com pessoas que estão passando por algum sofrimento, a gente como pastor conversa com a pessoa e a gente sente que falando com a pessoa não está te ouvindo. Ele está tão absorvido pelo seu problema, tão absorvido na sua situação, que ele não te ouve. Você está dizendo para ele, e o que você está dizendo para ele, você tem certeza que é Deus que está dizendo, mas ele está absorvido no problema e ele não consegue te ouvir. E sabe, nós temos que nos esforçar para que tudo o que a gente tenha, em todo momento, seja ter cabeça para Deus. Tudo pode cair, tudo pode quebrar, mas a minha mente precisa estar em Deus. A palavra diz que dele vem a nossa fonte, ele é a fonte de todo o nosso recurso. Recursos materiais, recursos emocionais. Emocionais. Os problemas emocionais são os problemas que mais têm atacado as pessoas nas últimas décadas, porque nós vivemos um estilo de vida que não é recomendado para ninguém. Estávamos falando agora no Ministério de Louvor da vida simples que as pessoas antigamente viviam. A nossa vida deixou de ser simples há muito tempo, porque há uma mídia, há uma televisão, uma internet que influencia a gente, diz que a gente tem que ter coisas para ser feliz. E eu tenho certeza, mesmo tendo gente aqui que passou muita dificuldade na infância, eu tenho certeza que tem gente aqui, na sua grande maioria, que pensa, eu era muito mais feliz quando era criança. Sabe, mesmo às vezes ficando sem comer um período, esperando, demorando, passando, eu era muito mais feliz. Mas deixa eu te falar, por que você era muito mais feliz? Porque você vivia de uma maneira muito mais simples. E hoje a sua mente está tão carregada dos cuidados desse mundo, que isso é pesado demais. Deus nunca desejou isso para você. Deus nunca desejou isso para você. Sabe, quando lá no jardim, Deus fala para Adão, olha, quem foi que te disse que você estava nu? Adão e Eva comeram do fruto da árvore. Deus nunca planejou isso, sabe por quê? Porque eles adquiriram um peso, um fardo que não era para eles. Não era para eles.
E quantas vezes nós estamos tomando fardos na nossa vida, fardos na nossa, que não é para a gente, não é para nós, irmãos. Não é para nós. As pessoas estão colocando fardos sobre nós estamos colocando fardos sobre a nossa vida, e a nossa vida está ficando cada vez mais pesada. Quero te convidar nessa noite a deixar esses fardos na presença do Senhor. E tomar sobre você o fardo, o jugo do Senhor. O jugo do Senhor é esse. Há uma recompensa para nós, irmãos. Sabe, ainda há tempo de você mudar o seu estilo de vida, porque vida é estilo. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Talvez você tenha desenvolvido um estilo de vida totalmente longe de Deus. Longe, cuidando das suas coisas. Eu vi uma entrevista uma vez de um homem que me chamou a atenção. Esse homem, ele tinha muito dinheiro, ele tinha empresas, ele tinha uma vida plena, assim, de várias coisas, cheia de várias coisas. E ele resolveu mudar o estilo da vida dele. Ele vendeu tudo. E ele falou, eu tenho 4 camisetas, 2 calças compridas. E a família toda mudou o estilo de vida todo. A gente mora nessa casa, a gente não tem nada. A gente se desfez de tudo. Ele falou, eu vivia reclamando que eu não tinha tempo para ficar com os meus filhos. Eu vivia reclamando que não tinha tempo para ficar com a minha esposa. Agora eu tenho tempo de sobra. Eu não tenho nada para fazer. Mas já reparou como é que nós somos? Se nós conseguimos uma casa, daqui a pouco nós estamos reclamando, você tem que arrumar uma casa maior. A gente reclama que vai limpar uma casinha pequena, que, meu Deus, tem que limpar essa casa todo dia. Quando você tiver uma maior, como é que vai ser? Aí você fala assim, não, eu vou pagar alguém para limpar. Mas para pagar alguém para limpar, eu tenho que trabalhar mais, para ter dinheiro para pagar alguém para limpar. Tem uma história, eu não me lembro muito bem, mas a história de um pescador. Alguém chegou num lugar paradisíaco, era uma ilha maravilhosa, e tinha um camarada com um barquinho assim, ó, aquele barquinho de remo, e ele deitado na rede. E ele cobrava as pessoas para levar as pessoas do outro lado. E aí chegou um grande empresário naquele lugar e olhou e viu o potencial turístico daquele lugar, o potencial. Ele começou a conversar com aquele homem e falou assim, puxa, você podia explorar mais esse lugar e ganhar mais dinheiro com esse lugar. Aí o homem deitado na rede, com um pedaço de palha na boca, falou assim, sim, você podia ganhar muito dinheiro. Por exemplo, se você tivesse aqui, ao invés de um barco, tivesse vários barcos, você podia levar mais pessoas lá para o outro lado. Se tivesse um barco a motor, de repente um barco maior, tipo uma escuna, um veleiro, você podia levar várias pessoas, ele é minha. E para que isso? Você ia ter mais dinheiro. Você ia ter mais dinheiro, você ia poder fazer mais coisas. Aí ele falou assim, mas eu não ia poder deitar na minha rede. Eu não ia poder tirar minha soneca aqui de tarde, que eu faço. Mas você poderia colocar mais pessoas para trabalhar para você, mas se eu tivesse que colocar mais pessoas para trabalhar para mim, eu ia ter que vigiar eles, ia ter que dar ordem para eles, ia ter que pagar manutenção de barco, ia ter que fazer. Ou seja, o grande empresário tinha aquela visão, mas o outro que estava lá falou assim, olha, eu não quero isso não. Eu quero simplesmente levar alguém quando tiver, e quando não tiver eu deito na minha rede e durmo. Sabe, lógico que isso é um grande exagero, mas comece a questionar o que você realmente faz e o que realmente vale a pena. Será que vale a pena? Eu tenho que colocar meus filhos numa creche porque eu tenho que trabalhar. Mas aí você trabalha e o seu salário é só para pagar a creche. Vale a pena? Você está perdendo a infância dos seus filhos? Não está acrescentando grandes coisas no seu dinheiro?
Vale a pena. Irmãos, vamos fazer aquilo que realmente Deus mandou a gente fazer. Não vamos assumir compromissos que vão só colocar peso sobre os nossos ombros. Eu não estou dizendo aqui que ninguém tem que trabalhar, não, não é isso. Muito pelo contrário, vocês sabem disso. Mas olhe a sua vida e veja o que realmente tem feito. O que você tem assumido ou deixado de fazer que tem causado peso sobre a sua vida. Que tem te roubado tempo com Deus. Que tem te roubado as forças na presença de Deus. Faça um check-up da sua própria vida. Não estou falando para ninguém julgar a vida de ninguém, não. Faça da sua própria vida. Porque tantas vezes nós reclamamos, eu queria ter mais comunhão com Deus, mas por que você não tem? Eu queria ler a Bíblia mais, por que você não lê? Eu queria me envolver em algum ministério na casa de Deus, por que você não se envolve? Eu queria fazer alguma coisa, eu sou louco para fazer uma viagem missionária, por que você não vai? Por que você não vai? Eu gostaria muito de fazer uma oração na frente de todo mundo, por que você não faz? Por que você não faz? O que está te detendo, o que está te segurando? Irmãos, o nosso destino é o céu. E aqui na terra a gente vive da melhor maneira possível, agradecendo e louvando a Deus. Hoje pela manhã nós estávamos aqui, estava ministrando louvor, não estava ministrando, o Renato estava ministrando louvor, eu estava no teclado, e Deus começou a trazer coisas na minha mente. Eu não sei se alguém reparou, mas se alguém reparou que eu estava rindo, e eu estava rindo, não estava rindo de ninguém não, eu estava rindo das coisas que Deus estava me falando. Sabe por quê? Porque Deus muda a nossa visão, e quando Ele muda a nossa visão, é algo muito interessante, irmãos. Aquilo que era maldição, aquilo que era um problema, de repente Deus muda a sua visão e você começa a enxergar de uma outra forma. Assim, mas peraí, mas não é bem assim não. Uma vez uma pessoa me perseguiu tanto, falou tanto de mim, falou tanto de mim, falou tanto de mim, falou de mim para todo mundo. E eu fiquei assim, falei assim, meu Deus, por que essa pessoa está fazendo isso? Deus falou comigo, meu filho, ninguém falaria tanto de você, com tanta paixão, se não tivesse um forte sentimento a respeito de você. Então, tirando minha mãe, que me ama, minha esposa que me ama, é difícil achar alguém que me ame tanto para falar de mim com tanta paixão em tudo quanto é lugar. Como é difícil arrumar alguém que me ame tanto para fazer isso, Deus arrumou alguém que não gosta de mim, porque Ele faz isso com essa mesma paixão. Sabe, em vários lugares do Brasil que eu fui, eu encontrei gente falando assim, olha, fulano falou isso de você, é mesmo? Eu estava em Brasília e alguém falou assim, fulano falou isso de você, eu falei, é mesmo? Eu estava no Rio, alguém falou assim, fulano falou isso de você, é mesmo? Eu estava, irmãos, e eu fico pensando, é mesmo? E aí Deus falou assim, você está preocupado? Seu nome foi para vários lugares, porque alguém está falando apaixonadamente a respeito de você. É mesmo? Que glória! Sabe, irmãos, e a gente olha e fala assim, puxa, que chateado, estão falando de mim. Aí Deus fala, fica triste não, bobo. Ele não está para te derrotar, Ele está para te promover. E aí Deus estava me falando, não era isso não, Deus estava me falando uma outra coisa. Deus falou assim para mim, olha só, você quer fazer isso? Uma coisa que eu queria fazer, faz. Eu estou te dando essa oportunidade. Quantas vezes nós ficamos pensando, Deus, não aconteceu na minha vida, eu estou esperando isso. Faz, está aí a sua oportunidade. Nós vivemos a vida esperando por condições ideais para fazer alguma coisa. Quando for ideal, eu me lembro quando a gente estava querendo casar, assim, quando o ideal eu vou casar, e Deus falou assim, não vai ser nada disso, vai casar agora. Eu não tinha casa, eu não tinha nada, e Deus falou assim, vai casar agora.
E quando Deus falou, vai casar agora, apareceu casa, apareceu salário, apareceu tudo, apareceu tudo. 7 anos na peleja. 7 anos na intercessão. 7 anos no clamor, no jejum. E aí, Deus de repente, 7 anos, né? Então de repente, né? Deus finalmente, vamos usar a palavra melhor, Deus finalmente abriu a porta. Abriu a porta. De uma maneira que nós não esperávamos. Um deu um armário, outro deu isso, deu aquilo outro. Irmãos, e era muito engraçado. Eu creio que os irmãos iam rir muito. Eu era bem mais magrelo que isso. Eu com um amigo meu carregando uma estante na cabeça. Você imagina alguém vir lá da Barra até o Bairro São Pedro com uma estante na cabeça? Já imaginou? Realiza. Imagina isso. Ainda bem que eu tinha um amigo que me ajudou isso. Carregando uma estante na cabeça, porque lá na loja, lá não sei aonde, estava mais barato. E eu não tinha dinheiro para pagar o frete. Então eu fui para comprar e carregar na cabeça. Olha que coisa tremenda. Quando eu penso nisso, eu rio, irmãos, porque só posso rir. Graças a Deus, hoje eu tenho dinheiro para pagar frete. Não preciso carregar na cabeça. Sabe, mas são coisas que Deus... Aproveita, querida, a oportunidade que Deus está te dando. Vive a tua vida, você tem só essa. Ama o Senhor, ama as coisas que o Senhor está te dando. É a oportunidade que você tem, não joga tudo pela janela, porque teu olho que está ruim. É o teu olho que está vendo errado. Deus está te dando uma grande oportunidade, Deus está te dando um livramento, e Ele está preparando o céu para você. Vive a vida, ama a sua família. Sabe, o sábado, né? Tem aquele sábado assim que você está em casa e fala assim, puxa, ninguém me ligou, ninguém fala nada, eu estou em casa sozinho. Dorme, querido. Dorme. Aproveita. Tem ninguém ligando. Dorme, fecha tudo. Nesse frio é uma benção. Fecha tudo. Entendeu? Se quiser, faz uma sessão de cinema com pipoca. Faz uma pipoca. Dorme, não fica se lamentando, chorando, não. Deus está te dando esse privilégio. Quanta gente num sábado à noite está trabalhando. E você está em casa chorando porque ninguém te ligou. Dorme, descansa. Se prepara para o domingo. Agora, no domingo chega cedo na escola dominical, né? A verdade é essa. Você ficou em casa de bobeira, então chega cedo na escola dominical. Irmãos, a palavra hoje é para te encorajar. Não desanima, não. Fica firme. Deus tem preparado coisas boas para você. Não desanima, não. Não importa o que você esteja passando agora. Não desanima. O céu é real. O céu é real. Toda vez que você estiver um pouquinho triste, você pega essa passagem e começa a imaginar você lá no meio daquela grande multidão. Vai chegar esse dia. Esse dia está marcado para você. Desanima não, vai chegar esse momento onde não vai haver mais fome, não vai haver mais sede, não vai haver mais segunda-feira. Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Aleluia. Vai ser muito bom. Já é muito bom. Já viu quando você vai fazer uma viagem? Você está trabalhando muito tempo, aí você vai para Rio das Ostras. Aí você começa a falar assim, meu Deus, estou sonhando quando eu estiver lá, naquela praia lá, meu Deus, que vai ser uma maravilha. Você já não se sente bem só de pensar? Não é verdade? Você já não começa a se sentir bem só da possibilidade de você viajar? Uma possibilidade remota. Você já começa assim, puxa, vai ser muito bom. Meu Deus, veja a hora, chegar sexta-feira, eu sumi daqui, meu Pai. Que maravilha que vai ser. Né? Irmão, nós vivemos nesse mundo a mesma coisa. Não vejo a hora que vai chegar, que Jesus vai voltar, nós vamos embora. Olha que maravilha que vai ser, agora, em proporções muito maiores do que ir para Rio das Ostras, não tem comparação.
Não tem comparação. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Quero convidar você a fazer uma visita à nossa igreja. Nossa igreja fica na rua João Coelho Filho, número 86, no bairro São Pedro, a Igreja Metodista Centenário, em Teresópolis. Olha, Deus tem uma bênção para você aqui nesse lugar. Nossa igreja tem trabalhado com tantas áreas, trabalhado na área de missões, nós temos missionários na Índia, temos missionários na China, temos missionários na África e também agora temos nossos missionários no Paraguai. E você pode ajudar essa obra também. Se você deseja ajudar essa obra, o número da nossa conta está passando aí no seu vídeo e você pode depositar qualquer quantia e você vai estar ajudando a pregar a palavra em tantos lugares do mundo e ainda mais, porque o nosso objetivo é atingir muitas outras áreas, muitos outros lugares nesse mundo. Minha alma te anela, vem glorificar e amar o Messias, teu povo de glória. Venha fazer uma visita, venha assistir um dos nossos cultos e eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Rua João Coelho Filho, número 86, no bairro São Pedro. Nosso telefone é 21 2642 9344. 21 2642 9344. Se você deseja comprar algum dos nossos CDs de mensagens, DVDs de mensagens, CDs de música, DVDs de música, basta ligar para o telefone que está no seu vídeo, ou enviar-nos um e-mail, uma mensagem, ou ainda seguir-nos no Twitter. E nós vamos estar entrando em contato com você e fazendo o CD e o DVD chegar até as suas mãos. Fique com Deus, Deus abençoe. Eu sou o pastor Nilson Teixeira e a nossa igreja é a Igreja Metodista Centenário, em Teresópolis. Nós temos o testemunho hoje aqui do Rafael Cunha. Rafael teve um testemunho assim de algo maravilhoso que Deus fez na vida dele. Através de uma situação, através de um problema de enfermidade, ele viu Deus agindo. E ele vai contar para nós hoje o que aconteceu com ele. A paz do Senhor, Rafael. Pai, Bom? Como é que começa o seu testemunho? O que aconteceu? O meu aconteceu vai fazer há um ano, né, que eu estava sentindo muita dor no meu testículo esquerdo meu e sentia muita dor e comecei a reparar que ele estava crescendo. E nesse meio tempo eu procurei um médico, né, e na hora, como eu não tinha muita informação, não sabia, procurei um clínico geral mesmo, né, e quando eu fui nele, ele olhou, tal, passou alguns exames para mim e falou que eu estava com uma varicocele, que era era tipo uma inflamação na veia, mas que com remédio funcionava, era tranquilo, não tinha problema nenhum, eu podia tocar minha vida tranquilo, que não tinha problema nenhum. E segui minha vida normal, e 6 meses depois eu comecei a sentir uma dor muito forte, uma dor bem mais forte, e crescendo bem mais. E aí então que eu fui procurar um urologista mesmo, uma pessoa específica nessa área, e quando eu fui lá eu me surpreendi, né? Porque eu fazia os exames, ele, ao tocar, fazer aquele procedimento todo, ele me acusou que eu estava com um câncer de testículo. Sim. Então você já tinha feito o exame e o médico falou que era só uma inflamação na veia. Era só uma inflamação, era tranquilo. Aí 6 meses depois, você foi fazer o exame e viu que era câncer. Que era um câncer. Isso é bom a gente falar porque tem um pessoal em casa assistindo e às vezes você vai num médico e o médico te dá um diagnóstico e você já se conforma com aquele diagnóstico e volta para casa. É muito importante você procurar uma segunda opinião, porque você pode estar com um problema mais sério ou então você não está com um problema tão sério quanto o médico te fala. Então, se você vai no médico, ele te dá uma opinião, uma posição, procure outro médico. Veja uma segunda opinião, porque disso pode depender a sua vida, né? Vai lá, Rafael. Então, depois de 6 meses, outro médico viu que era câncer. Que era um câncer, né? Aí, na hora, eles não falam diretamente câncer, né? Eles falam que é um tumor, mas eu já fiquei meio assim, já preocupado, né? E ele passou uma série de exames para mim, passou um ultrassom específico, que era um ultrassom de Doppler. E esse exame, quando eu fiz, ele mostrou mesmo, né, que eu estava com câncer, estava com 3 centímetros, estava na fase inicial ainda. E logo assim ele me pediu para mim já fazer, ele viu que realmente que deu a certeza que eu estava realmente com câncer. Ele partiu já para fazer os exames, para me fazer uma operação, falou que eu tinha que fazer a remoção.
porque ele não podia esperar, ele poderia muito bem fazer a biópsia primeiro, para saber, né, a origem, de onde veio, tudo certinho. Só que isso ia demorar muito, que até eu fazer a biópsia e esperar o resultado para levar para ele, ia demorar demais, isso poderia se alastrar e podia piorar e ficar pior. Com certeza. E como eu sou novo, ele falou assim, não, vamos fazer a operação, não vai te prejudicar em nada você tirar, você vai ter o outro tranquilo, funcionar normal, não tem te prejudicar em nada, e vamos partir para a operação. E nesse período de 15 dias, uma semana, eu comecei a fazer todos os exames, risco cirúrgico, para poder operar. E no dia 11 de julho, eu já estava na mesa de cirurgia para fazer a operação, operei, tirei, né? E, graças a Deus ocorreu a operação tudo bem, foi tudo tranquilo. E ele levou essa biópsia, o testículo, para fazer a biópsia para saber se era maligno ou não, né? E nesse meio tempo, fiz, com um mês eu fui, peguei o resultado e deu como realmente um câncer de testículo maligno, era só maligno, né? E não precisaria fazer quimioterapia, era tranquilo. E quando eu voltei nele de novo, eu mostrei todos os resultados para ele. Ele não muito inconformado, ele falou assim, rapaz, eu vou ter que tá tudo certinho teu aqui, mas eu vou te transferir para Niterói, que é uma clínica específica só de câncer. E na hora que ele falou isso, eu me desesperei de uma forma, porque eu tinha perdido já 2 parentes com câncer já há pouco tempo, e eu me desesperei, né, eu perguntei para ele na hora quanto tempo que eu tinha de vida, porque na hora a gente nem pensa, né? E ele calmamente, tranquilo, falou, não, pode ficar tranquilo que isso aí tem cura, a gente vai fazer toda medicação, todo procedimento, pode ficar tranquilo. Mas mesmo assim eu ainda fiquei, né, meio tenso com a situação toda, mas eu estava acreditando que Deus, né, tinha um propósito na minha vida e ele ia fazer algo por mim que realmente ia me curar, né? Amém. E eu falei, vamos embora. Tampei para Niterói, cheguei lá no médico de Niterói, ele olhou tudo. Ele falou, rapaz, eu não quero nem ver nada disso aqui teu de Teresópolis. Eu quero refazer todo de novo. Nós vamos refazer todos os exames de tudo, a biópsia, tudo de novo. E eu perguntei para ele, falei assim, mas não tá tudo certinho? Ele falou, não, rapaz, não adianta que aqui de Teresópolis eu não quero refazer de novo. Vamos fazer, não custa nada a gente refazer de novo. E foi feito tudo de novo, fiz todo o procedimento de novo. E aí quando eu fui lá, voltei lá de novo e ele acusou que foi um câncer maligno agressivo. Então, mais uma vez, refaça os exames, faça de novo, porque um falou que era só maligno e que não havia problema. O outro, segundo, já viu que era um câncer maligno agressivo. E refiz tudo de novo, né? E ele falou assim, tu vai ter que, nesse meio tempo, você vai ter que fazer quimioterapia. Vai ser 4 meses de quimioterapia, vamos passar 4 sessões, todos os dias, a sessão vai ser todos os dias. Você vai fazer quimioterapia, só que tem que ser feito aqui. E aí que eu me desesperei mais, porque eu não tinha condições nenhuma de manter, de ficar lá, porque eu tinha que arrumar uma casa, ficar 4 meses lá, alugar uma casa e ficar lá. Eu não tenho parente, não conheço nada lá. Arrumar uma casa, ficar 4 meses lá e arrumar 2 pessoas, uma para dirigir para mim, fazer a locomoção, e uma para me ficar comigo, disponível direto comigo para cuidar de mim, porque ele falou que fica bem debilitado, fica bem ruim, não tem condições de ficar sozinho. E eu falei, tá bom, não tem jeito, vamos ter que ir para lá mesmo. E nesse meio tempo eu comecei a correr atrás de aluguel, de coisas perto lá, de dinheiro, de arrumar pessoas para ficar comigo. E eu vi que estava muito difícil, não ia conseguir fazer lá. E na última semana, quando eu já estava agendado para mim, para Niterói, eu senti uma dor nos 2 bicos do peito, né? Aí eu creio que já foi Deus novamente já suprindo mesmo a necessidade que eu estava. E eu fui numa clínica de oncologia aqui em Agriões, que só trabalha com parte de câncer de mama. E eu fui lá para ver, né? Que 2 glândulas, eu falei, pô, eu tô com câncer na mama agora. E fui para lá, ela examinou. E nisso que ela examinou, ela falou assim, realmente, você está com 2 glândulas na mama, vamos ter que fazer um exame para a gente poder ver isso aí, ver o que está acontecendo. E para mim eu falei assim, vou ter que fazer outro exame de novo, vou voltar tudo de novo. E ela assim, de repente, do nada, ela perguntou, tu sofreu algum tipo de cirurgia, fez alguma operação, você está nervoso com alguma coisa? E ela falou assim, não, eu acabei de fazer uma operação de testículo, de câncer, tem 15 dias. Ela falou assim, então precisa falar mais nada, porque isso é uma reação que está te dando pelo fato de você ter cortado, e o organismo responde de uma certa forma, e me deu essa coisa no bico do peito. E ela conversando, me examinou, olhou tudo, perguntou se eu ia fazer quimioterapia, eu falei assim, vou fazer a quimioterapia em Niterói.
Ela falou assim, mas tu vai ter que ir pra lá, vai ter que ficar lá? Eu falei, vou, 4 meses eu vou ficar lá. Mas você tem condições de ir pra lá? Eu falei assim, ó, não tenho condições nenhuma de ir pra lá. Não sei como é que eu vou fazer, aqui não tem coisa de quimioterapia. Ela falou, mas quem te disse isso? Aqui tem. Nós temos todo o tratamento de quimioterapia pra você aqui. Me levou na sala, me mostrou toda a aparelhagem, tudo. E falou assim, ó, tu quer fazer quimioterapia aqui com a gente? Se quiser, eu ligo pra lá, eu te transfiro, te jogo todos os medicamentos que eles iriam fazer em você lá, eu transfiro todo pra cá. E a gente faz aqui. Eu falei, não, quero. Na mesma hora ela ligou pro médico, pediu autorização se podia fazer. O médico na hora liberou. Eu fui no meu médico daqui, que o urologista, ele na mesma hora liberou também. Né? E Deus foi trabalhando de uma forma assim, porque eu não tinha, né, aos olhos assim, eu não tinha condições nenhuma de ficar lá embaixo, lá, não conhecia nada. Né? E eu nem sabia que tinha quimioterapia aqui. E Deus, né, usou de uma estratégia que fez, né, que realmente eu conseguisse fazer a quimioterapia toda aqui em Teresópolis. Então, olha só, né, através de um possível problema que você pensou, que era, né, nos mamilos, que seria câncer de mama, Deus usou para evitar que você fosse para esse herói, que você não tinha condição. Não tinha, né? Deus faz dessa forma, né? Deus age dessa forma. Né? Quando a gente não tem o que fazer, a gente tem que realmente crer no milagre de Deus. Amém. E aí, você fez o tratamento? Fiz o tratamento, fiquei lá durante 4 meses fazendo a quimioterapia, né? Fui muito bem tratado, o pessoal tudo me acompanhando, fazendo todo o tratamento direitinho, sendo as revisões e tal. E chegou em dezembro, dia 30 de dezembro, eu acabei, a minha última quimioterapia acabei. Aí eu fui lá pra baixo, lá em Niterói, só pro médico dar uma olhada. Aí ele olhou todos os exames e falou, ó, você não tem mais nada. Tá curado, não tem mais nada. Graças a Deus. A gente só vai fazer mesmo uma revisão de ficar contigo durante 5 anos, fazendo um acompanhamento de exames, só de exames de sangue, de 3 em 3 meses, só pra gente poder ver a taxa de alfa-fetoproteína, que é uma célula que mostra a célula cancerígena, né, que tem. Certo. E essa alfa-fetoproteína, né, quando eu fiz, já estava com 59, né, de ml, né? Eu nem sei explicar muito como é que é o esquema aqui. E isso tinha que abaixar, chegar a 0. Né? E ela estava muito alta devido à presença do câncer. Isso. E conforme eu fui fazendo a quimioterapia, a tendência é abaixar, né? Uns demora mais e o meu com 4 sessãozinhas abaixou, chegou a 0, não tinha mais nada. Graças a Deus. E eu fiz agora os últimos exames de sangue agora, fiz um raio-x de tórax e fiz o de exame de sangue também, que é específico só nessa área para ver a célula. E tá zerado, não tem nada, o raio-x também não tem mais nada. Né? E vai fazer 1 ano agora e graças a Deus, né? Deus realmente me curou realmente do câncer, hoje eu não tenho mais nada. Graças a Deus. Né? E eu, na verdade, testemunho que, né, como Deus tem sido, né, misericordioso na minha vida, né? E tem realmente abençoado e me curado, né? E pelo teu fato de eu ter perdido 2 parentes meu próximo de câncer, né? E Deus realmente fez algo maravilhoso na minha vida. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. O pessoal que está em casa, né? De repente você está lidando com uma enfermidade como câncer, ou outra enfermidade também, que é bem difícil. Creia. Da mesma maneira que Deus agiu na vida do Rafael e tem agido na vida de tantas pessoas, Ele pode agir na sua vida também. Creia que Deus pode fazer um milagre. Creia que Deus pode reverter esse quadro de enfermidade. Aonde o homem pode fazer, Deus abre porta, o homem faz, mas aonde o homem não pode fazer, Deus pode fazer. Então, nessa hora, quero agradecer, Rafael, muito obrigado pelo seu testemunho. E eu queria orar pelo pessoal que está em casa, orar você que está no hospital agora, você que talvez esteja aí no leito de uma cama. Eu quero orar para que o Senhor possa estar tocando na sua vida agora e repreendendo essa enfermidade, te dando esperança, te dando fé, para que você possa crer que você pode ser curado em nome de Jesus. Nós vamos orar. Vamos orar. Onde você estiver agora, feche os seus olhos. Vamos orar comigo em nome de Jesus. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome. Nós te agradecemos, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de conversar com o Teu Filho e ouvir o testemunho de algo tão maravilhoso que o Senhor realizou na vida dele. O Senhor providenciou tudo, onde ele não tinha condições, o Senhor proveu. Senhor, e nós sabemos que há pessoas nessa hora que estão nos assistindo também, pessoas que estão precisando de uma cura, de um toque, de uma providência, de um milagre. Pai, nós te pedimos nessa hora que em nome de Jesus o Senhor possa colocar a Tua mão poderosa,
curar toda enfermidade, curar todo câncer, trazer, Senhor, restauração na saúde, trazer restauração na família, trazer, Senhor, a Tua presença nesse lar, nesse quarto de hospital, nessa penitenciária, em cada lugar, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos, Pai, que o Senhor pode fazer o impossível. Abençoa eles, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. O programa Ministério Quero em seu lar vai chegando ao final, mas eu espero encontrar você na próxima semana. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Adquira já nossos CDs. Ministério Quero ao vivo. Simone Teixeira, o dono da minha vida. Simone Teixeira, incondicional. Ministério Quero, por amor às nações. Ministério Quero, território teu. E o mais novo lançamento, Cristo Hoje Te Liberta, do pastor Nilson Teixeira. Adquira já os nossos CDs. CDs do Ministério Quero, através do telefone que está no seu vídeo. Ministério Quero, louvando e adorando ao Senhor Jesus. Sisson Produções.